Chegamos ao fim de mais uma série de mensagens. Vocês podiam trocar, né? Muito inteiro. Eu ia achar não. E essa série chega ao fim. 15 mensagens, 15 salmos, cânticos dos degraus, cântico da peregrinação, cântico de romagem. Mensagens que ministraram muito o nosso coração, e cada salmo ele representou um degrau. Falamos a respeito de angústia, houve também o degrau da confiança, o degrau do arrependimento, o degrau da alegria e tantos outros que nós fomos ministrados. Todas essas mensagens estão no nosso canal do YouTube, você pode assistir novamente e ser ministrado, abençoado, porque foram palavras de fato, assim, que Deus mexeu muito conosco, mexeu muito comigo, e a mensagem de hoje não será diferente. Nós chegamos ao ponto mais alto dessa caminhada, dessa romagem. Chegamos no topo, onde nós trabalharemos o louvor e a adoração. Esse é o topo. Esse é o Salmo de número 134, o último salmo do Cântico dos Degraus. E ele é um convite a todos nós que servimos a Deus, e é um convite a nós bendizermos ao Senhor. Esse é um chamado para nós reconhecermos que o verdadeiro destino, do cristão, ele não é um lugar, mas ele é o próprio Deus. Eu vou repetir. Toda peregrinação, toda verdadeira peregrinação, ela deve terminar na adoração. Nós somos feitos para adorar ao Senhor, porque o objetivo da nossa vida não é chegar a um lugar, mas é chegar ao próprio Deus. Imagina se a palavra de Deus diz que o reino dos céus virá e ele se instalará aqui. Então, se você achava que você ia ficar pulando de nuvenzinha, não, o céu não é claro, não, pai. O reino dos céus se estabelecerá aqui. Essa terra vai ser restaurada. Mas imagina que esse Deus resolve mudar. E fala assim, não, resolvi mudar, mudei os planos. O reino dos céus agora vai ser em Marte. Eu vou restaurar Marte e vai ser lá agora. Aí você fala assim, não, Deus, não, queria que fosse aqui. Lá eu não vou, não, lá eu não quero, tem que ser aqui. Você não ia fazer isso, né? Porque a nossa vida não está destinada a um lugar, mas está destinada a uma presença. Onde o Senhor Deus estiver, lá eu quero estar. Onde o Senhor Deus estiver, é lá o meu lugar. Então não é sobre um lugar, é sobre uma pessoa. A adoração é esse momento. A adoração é esse tempo onde nós nos debruçamos na palavra e entendemos que a adoração não é cantar simplesmente. Cantar é só um elemento da adoração. Entoar louvores é só um, e diria até o menor, da adoração. Sabe por quê? Porque quando a gente entende o que é adoração, e que ela diz respeito a uma compreensão de quem Deus é, a compreensão de que alguém um dia me amou, se entregou por mim, veio ao meu encontro, mexeu no meu coração,
e me abençoou. Quando nós temos essa compreensão, a nossa adoração muda. Porque não diz respeito a uma relação de troca, mas um reconhecimento de quem Deus é. O Salmo 134, apenas 3 versos, diz: bendigam o Senhor todos vocês, servos do Senhor, que se encontram na casa do Senhor nas horas da noite. Levantem as mãos para o santuário e bendigam o Senhor. Que de Sião o Senhor, que fez o céu e a terra, abençoe você. Primeira lição que nós aprendemos deste salmo é que o louvor é o propósito maior da jornada. Encontrando o Deus da jornada, chegamos ao topo. E o que a gente faz nesse encontro com o Deus da jornada? Nós o adoramos. Nós o engrandecemos. Lemos na palavra de Deus que até hoje os anjos, o que eles fazem? Eles cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Passou tanto tempo, eles continuam dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Se os anjos fazem isso, nós, como filhos de Deus, não podemos deixar de fazer, não é verdade? Então, o louvor é o propósito maior dessa jornada. Bendigam o Senhor todos vocês, servos do Senhor, que se encontram na casa do Senhor nas horas da noite. Esse termo bendigam, ou na tua versão talvez apareça bendizer, do hebraico barak. Sabe qual é o sentido disso? Ele significa não louvar com os lábios. Ele significa como que você se prostrar e colocar-se de joelhos. Bendizer ao Senhor é como se você se ajoelhasse diante do Senhor e engrandecesse esse Deus. É uma atitude de prostrar-se. Isso que o texto quer dizer. Bendigam o Senhor todos vocês. É o mesmo que ajoelhe-se em adoração. Reconheça a majestade e o favor de Deus. Esses servos que ele traz aqui, os servos do Senhor, são os levitas que ficavam em vigília, adorando, louvando. Mesmo quando o templo estava vazio, eles estavam reunidos adorando. São esses os servos do Senhor que estavam no texto. E aqui nos ensina que é justamente a fidelidade de estar na presença. A fidelidade de estar na presença de Deus. Muitas vezes eu estava aqui na igreja e daí às vezes o pessoal não chegava, tanto com a café da esperança ou pela meia hora com Deus, e eu estava aqui sozinho e o Senhor ministrava no meu coração: me dá o seu tempo. Me dá o seu tempo, ou você quer a multidão primeiro, para daí você me dá o seu tempo? Não, nós precisamos bendizer ao Senhor, nós precisamos nos prostrar diante do Senhor e engrandecê-lo todo o tempo. Não importa as circunstâncias, não importa se você está passando por lutas, se você está passando por dificuldades, é tempo de adorar. É tempo de adorar no teu secreto. Será que você tem engrandecido ao Senhor no teu secreto? Quando ninguém vê, quando não tem público, quando não tem audiência, será que lá você adora ao Senhor? Será que lá você se prostra diante do Senhor? A gente precisa entender, em primeiro lugar, que a adoração verdadeira, ela não depende do outro. A adoração verdadeira é tua. Você sozinho. Não depende de ninguém. Você não precisa ter um microfone, uma caixa de som maravilhosa. Não, é você no teu quarto adorando o Senhor. Fidelidade na presença do Senhor. Tanto nos momentos de alegria, quanto nos momentos de luta.
Há uma frase que diz: aqueles que conheceram as trevas cantam melhor a fidelidade de Deus. E essa verdade aqui nessa frase nos lembra que somente quem encara de frente a própria miséria, reconhece a podridão dos seus pecados, esse consegue adorar em profundidade. Somente esse consegue adorar em profundidade. Porque, ao contrário, aqueles que não reconhecem essa profundidade do pecado, dificilmente vai se prostrar com sinceridade, porque ele não enxerga a própria podridão. Pergunta para alguém que foi resgatado e estava vivendo uma vida totalmente no lodo, estava no lixo, e ela foi alcançada pelo Senhor e ela entregou sua vida para Jesus. Pergunta para essa pessoa, ou melhor, não pergunte, observe como é a adoração dessa pessoa. Porque ela entende de onde ela veio, de onde o Senhor a resgatou. Só que às vezes, nós que nascemos num berço evangélico, não existe berço evangélico, né? A gente fala, né? Imagina um berço, é o Shaddai. Não existe berço evangélico. Mas você que nasceu numa família cristã, tal, você não viveu esse ambiente de pecado e podridão, como a gente vê no mundo por aí, você foi inserido na família de Deus, você foi batizado quando criança, você chegou e você entrou no circuito, né? Você não teve aquele impacto. E às vezes a gente não dá tanto valor. E às vezes, por não ter passado, a gente não valoriza o que Jesus fez por nós. Por isso nós precisamos entender quem nós somos. Se você acha que você é a última bolachinha do pacote, bolachinha mousse, tá? Porque as outras não comem a mousse. Se você acha que você é a última mousse do pacote, não é. A palavra de Deus diz que não há nada bom dentro de nós. E se não for o Senhor agir na tua vida, misericórdia. Nós precisamos entender quem nós somos. E entender que nós somos pessoas difíceis. E que nós carecemos do agir do Senhor todos os dias da nossa vida. Ah, pastor, mas eu não mato, não roubo, não faço nada. Só esse orgulho aí já te derrubou. Nós precisamos entender que não há bem em nós. E o bem que a gente faz é o bem do Senhor em você. Por isso você faz. Como tem sido a sua oração secreta? Como tem sido o seu tempo sozinho com o Senhor? Responda para você, você consegue enxergar esse pecador que está dentro de você? Você consegue enxergar esse pecador que há dentro de você? Perceba que muitas vezes o pecado ele tenta calar a nossa fé. O pecado ele tenta nos colocar numa condição de não sei se eu creio de fato. Não sei se será que Deus faz mesmo? É o pecado em nós que começa a gerar incredulidade, começa a gerar um sentimento que vai nos afundando cada vez mais, sem que a gente perceba. No verso 2, levantem as mãos para o santuário e bendigam o Senhor. A adoração ela envolve corpo, a vida inteira. Ela envolve toda a sua vida, não uma partezinha dela.
que acontece quando o policial chega e fala assim, mãos para o assaltante, né? Chega, eu já fui assaltado com armado assim. Ele levanta a mão, você sabe se é claro de verdade, né? Você pega e levanta, né? E o que é esse levantar de mãos, se não uma rendição? O que é esse levantar de mãos, se não dizer assim, ó, estou inofensivo, estou nas suas mãos. E a gente encontra nas Escrituras que esse levantar de mãos é um gesto de total rendição, de entrega, de súplica diante de Deus. Um texto lá em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, Timóteo 2,8, que diz: quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira, sem animosidade. A prática da oração de entrega. De entrega. Senhor, eu não posso fazer nada. Eu me rendo nas tuas mãos. Então não é apenas um ato físico, mas é uma expressão de um coração submisso e de um coração que entende quem Deus é e principalmente quem nós somos. A verdadeira adoração envolve todo o nosso ser, corpo, alma, nossa mente. Não é uma emoção, um sentimento qualquer, mas é um compromisso prático e contínuo com Deus. Todos os dias. Senhor, miserável homem que sou, me ajuda nesse dia. Porque eu sei que se o Senhor não estiver comigo, se eu não estiver sendo ministrado pelo Senhor nesse dia, eu vou fazer besteira. Eu vou falar mal do outro. Eu vou ser grosseiro com o outro. Eu vou agir de forma desonesta. Eu vou fazer coisas erradas. Então, quando a gente adora com esse entendimento de que nós não somos nada e Deus é tudo, e a gente entrega o nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente, quando a gente adora assim, as nossas ações, as nossas palavras, elas se tornam a extensão do nosso louvor. Porque o Senhor olha para o nosso coração e enxerga a sinceridade do nosso coração. Porque Ele vê, este meu filho reconhece que sem mim ele não é nada. Ele reconhece que ele é pecador e ele precisa da minha misericórdia. Adoramos ao Senhor quando nos posicionamos. Jesus foi o nosso sumo sacerdote. E ele levantou os braços em rendição na cruz do Calvário. Ele levantou os braços entregando a sua vida, dizendo, eu entrego para que eles possam me adorar livremente, para que eles possam ter acesso à adoração verdadeira. Ele, o próprio Cristo, se rendeu. Então toda adoração verdadeira passa por Cristo Jesus. Ele abriu o acesso direto à presença de Deus. Não existe mais outro mediador entre Deus e o homem. Cristo Jesus abre então o caminho e agora nós podemos chegar diante do Senhor, nos prostrarmos e apresentarmos a nossa vida em adoração. Então, por isso eu digo que a adoração ela não se limita a um tempo de louvor no domingo, quando você vem ao culto. Não, a adoração ela é diária, porque você tem acesso direto a Deus, e ali na presença de Deus você pode se prostrar e dizer, Senhor, eis-me aqui, trabalha a minha vida, trabalha o meu coração. A adoração ela pode se manifestar de 3 formas que eu queria citar, meus irmãos.
A primeira forma de que a adoração ela se manifesta é por meio de uma oração fervorosa e constante. Conversando com Deus ao longo do dia. Temos que ter, sim, nosso momento específico, seja pela manhã, tarde, noite, temos que sentar ali, estudar a palavra de Deus, nos dedicar à adoração, ler a palavra, orar. Mas essa oração fervorosa e contínua, ela precisa acontecer também todo o dia. Sabe por quê? Porque durante todo o dia você está diante de situações que o mundo oferece para você. Durante todo o dia, 24 horas por dia, perceba isso, a partir de hoje e amanhã, perceba isso. Sempre tem coisas diante de você, sempre tem coisas aparecendo e envolvendo você de tal forma que muitas delas te afastam de Deus. E se nós não temos essa prática de uma oração constante e contínua, fervorosa, a gente passa batido e algumas coisas acontecem e você nem percebe. O diabo agindo para tentar te intimidar e te afastar. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem estado comigo. Você chega no teu trabalho, Senhor Jesus, me abençoa, pegar o Luciano, né? Entra na sala de aula e, Senhor Jesus, logicamente vai falar em voz alta, né? Senhor Jesus, não, seu coração, Senhor Jesus, vai começar mais uma aula. Eu te peço, Jesus, me ajuda a ensinar com zelo, me ajuda a passar a matéria de uma forma que as crianças, os jovens entendam. E, Senhor Jesus, se eu puder de alguma forma ser bênção na vida dessas pessoas, desses jovens, estou aqui. Tem um exemplo aqui para a Luciana, né, como professora, mas vale para qualquer profissão. Senhor Jesus, eu preciso fechar o negócio. Preciso tomar uma decisão importante. Então percebe que a oração fervorosa e constante, ela precisa fazer parte da nossa jornada? Ou seu tempo com Deus é só à noite, e fala assim, não, à noite eu lembro disso aqui, deixa eu botar no papelzinho, que à noite eu abro meu tempo com Deus, vou orar. Não, é 24 horas, é todo o tempo, é todo instante. Segunda, obediência diária. E aqui a gente cumpre a vontade de Deus em cada ação, mesmo nas pequenas decisões. A gente escolhe fazer as coisas com o intuito de agradar a Deus. A gente já falou isso em mensagens anteriores. Que a gente precisa, tudo aquilo que você fizer, você precisa ter um intuito, eu preciso agradar a Deus. Eu não deixo de fazer as coisas erradas porque eu tenho medo de castigo. Não. Eu não faço porque isso não agrada ao meu Deus. Então a minha caminhada é 24 horas, até o último suspiro, até a hora que eu morrer. Eu preciso viver todos os dias da minha vida para agradar o meu Senhor. Isso precisa queimar no teu coração. Se a gente tiver essa compreensão, muitos dos nossos erros, hoje em dia, a gente deixa de praticar. Se a gente tiver esse entendimento de que a sua postura precisa agradar a Deus, você vai começar a pesar muita coisa que você faz. Porque você vai ver que aquilo não agrada ao Senhor. Obediência. Em terceiro, serviço alegre. O que é serviço alegre? Ajudar e servir ao próximo como uma expressão de amor de Deus. Você precisa sair da tua casa todos os dias e ser intencional. Senhor Jesus, hoje eu quero abençoar alguém. Nem que seja com um abraço, nem que seja com uma palavra. Hoje, Senhor, eu preciso abençoar a vida de alguém. Eu preciso ser intencional em tudo que eu fizer. Não esperar, Senhor Jesus, eu falei na semana passada, que nós precisamos ser resposta das nossas orações. E às vezes a gente ora, Senhor Jesus, abençoe fulano. O Senhor Jesus falou assim, ok, eu vou abençoar, então vamos lá, vamos comigo.
Porque eu vou usar você para abençoar ele. Nós precisamos ser intencionais e falar, Senhor, eu quero fazer diferença na vida de alguém. Eu quero ser importante na vida de alguém. Sabe o que é ser importante? Nós precisamos desejar ser importantes. Porque ser importante é quando o Paulo ele é importante para mim. Vou pegar o exemplo aqui, né? Para não ficar com ciúmes que eu falei, só para você não pegar. O Paulo é importante para mim. Sabe o que eu faço? Eu vou importar ele para dentro de mim. Eu vou importar, por isso que ele é importante, porque eu importo ele para dentro de mim. Ele é tão bom, ele é tão fundamental na minha vida, que eu importo ele para mim. Eu quero ele aqui, no meu coração. E nós precisamos desejar ser importantes na vida do outro. Por quê? Porque quando o outro pensar que está sozinho, a primeira pessoa que ele precisa lembrar é de você. Quando a pessoa enfrentar uma dificuldade, uma luta, a primeira pessoa que precisa vir na mente dele, sabe quem é? Você. Sabe por quê? Porque você é importante. Porque essa pessoa já importou. Eu já falei isso no discipulado com os adolescentes, eu sempre falo isso. Seja importante na vida dos seus colegas. Seja importante, porque quando eles enfrentarem, tiverem que tomar uma decisão e eles estiverem angustiados com aquilo, ele precisa, ou ela precisa lembrar de você. Eles não vão lembrar dos baladeiros. Eles não vão lembrar da galera da bagunça. Eles vão saber que a galera da bagunça vai levar para a bagunça. Mas no momento de angústia, eu vou lembrar do Theo. Porque o Theo, ele é importante. Percebe? Nós precisamos ser intencionais em nossas ações. Precisamos entregar nossas vidas nas mãos do Pai. Nós precisamos sentir aquele incômodo. Uau, eu preciso me relacionar com as pessoas. Eu preciso chegar às pessoas. Eu preciso levar esse amor de Deus que me queima por dentro, que me preenche e que faz toda a diferença na minha vida. Eu preciso levar isso para as pessoas. Senhor Jesus, guia os meus passos. Leva, me conduz. Eu sempre oro e falo, Senhor, coloca as pessoas no meu caminho. Coloca as pessoas no meu caminho e me faz perceber aquilo que eu preciso fazer. A gente precisa estar atento, porque muitas vezes Deus traz alguns incômodos em nós, e às vezes alguns incômodos em relação a outros, mas Deus está dizendo assim, é sobre você isso. Sabe esse incômodo que está aí dentro de você? Eu quero trabalhar algo em você, não é no outro não. Por mais que você está pensando no outro, eu quero trabalhar em você. Porque quando você é trabalhado pelo Senhor, você é bênção na vida do outro. Você é bênção na vida do outro. Nem que o outro seja uma pedra no teu sapato. Você vai ser bênção na vida dele. Você vai ser bênção na vida dela. Lembre-se que Deus está agindo todos os dias em nosso favor, para que a gente possa crescer, para que a gente possa alcançar a maturidade. A gente não pode ignorar. A gente precisa viver essas experiências que Deus tem para cada um de nós. Sua fé é viva, sua fé se traduz numa entrega total. Você tem entregue a sua vida, corpo, alma, sua mente, você tem entregue tudo ao Senhor. A sua semana, ela reflete essa adoração contínua. A sua semana mostra quem você é. As suas palavras dizem quem você é. Em quem você crê. As suas decisões, elas são corretas.
Você consegue sentir esse fogo queimar dentro de você para tomar uma decisão, ir em direção a alguém, fazer diferença na vida de alguém? Precisamos buscar isso. Mesmo nas tarefas mais simples, nós precisamos buscar isso. Nunca se esqueça que a verdadeira adoração não é apenas cantar. Não é apenas cantar. Mas é viver cada momento como um sacrifício vivo, glorificando a Deus em tudo que você faz. As pessoas complicam, mas é simplesmente mostrar Jesus no seu dia a dia, na forma como você age. Para finalizar, no verso 3 ali, que de Sião, o Senhor que fez o céu e a terra abençoe você. O Deus adorado, Ele é também um Deus que é abundante e Ele é fiel em nos abençoar. O salmista encerra aqui esse cântico com uma palavra de bênção, né? Deus que habita em Sião, abençoe o adorador. Que esse Deus abençoe. Note que essa bênção aqui, ela não é algo que a gente conquista por méritos, porque você é bonzinho, ou uma troca, uma barganha com Deus. Não é. Ela não é uma recompensa por nossos próprios esforços, por palavras bonitas, mas é uma bênção de Deus naturalmente derramada sobre aqueles que o buscam em intimidade. Adoração sincera. O Senhor não te abençoa porque você faz tudo certinho. Se você tem essa compreensão, o amigo te informar, você está errado. Ele não te abençoa porque você fez algo certo. Porque se essa premissa fosse verdadeira, quando você fizesse algo errado, Ele te tirar. Ele te abençoa, sabe por quê? Porque Ele te ama. Ele te ama. Eu adoro um Deus que me amou e se entregou por mim. E a palavra de Deus diz que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus. Nada pode te separar do amor de Deus. Então não é uma barganha, eu faço, recebo em contrapartida. Isso quem faz é o ser humano faz isso. Nós fazemos isso. Quem nunca, chega para o filho e fala assim, ó, se comportar, ganha, se não se comportar, não vai ganhar. Não é assim que os pais fazem, né? Ó, tá te obedecendo, hein? Não vai ter aquela viagem de fim de ano. O ser humano faz isso, Deus não faz isso. Deus não faz isso. Ele simplesmente nos ama. A nossa responsabilidade é bendizer a Deus com um coração reverente, com uma entrega completa. O Salmo 115, se voltarmos um pouquinho ali, Salmo 115, verso 13 ao 15 ali diz: Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor os abençoa mais e mais a vocês e aos seus filhos. Que vocês sejam abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra. Em Cristo, essa bênção se manifesta de forma plena. Ele é a fonte e consumação de toda a graça, de todo o amor do Senhor. A bênção do Senhor ela é graciosa. A bênção do Senhor é abundante. A bênção do Senhor é soberana. E por causa disso, nós precisamos ter um coração contrito. Nós precisamos ter um coração que fala: Senhor Jesus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Sendo eu tão pecador,
Uma vez a gente fez uma dinâmica, não sei se foi aqui, se foi em outro lugar, e a pergunta era assim: se eu tivesse a oportunidade de chegar diante de Deus agora, materializado, Ele vai te responder, né? E você fazer uma pergunta para Ele, que pergunta seria essa? Na hora, a pergunta que veio à minha mente foi: Senhor, por que eu? Por que eu? O que o Senhor viu em mim? Porque eu mesmo olho para mim e eu mesmo não escolheria para nada, sabendo quem eu sou. Então, Senhor, por que eu? Ele é a fonte de toda a graça. E em Cristo essa bênção ela se manifesta. Outro texto, dois textos que eu queria ler para complementar o nosso raciocínio. O primeiro deles está em Efésios capítulo 1, verso 3. Efésios 1, 3 diz: Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Bendito seja Deus que olhou para mim e viu que eu era uma pessoa que poderia ser amada. Evangelho de João, no capítulo 1, verso 16, 1:16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. O que Deus tem feito na tua vida? O que o Senhor Jesus tem feito na tua vida? Você consegue listar coisas que Deus tem feito na tua história? Se você não consegue listar, eu acho que você precisa começar a rever algumas coisas aí. Porque se você começar a olhar ali, você vê o quanto Deus tem sido bom, simplesmente porque você depende dele, simplesmente porque você confia nele. Não é por nada que você faz, não é por nada que você realiza, simplesmente em favor do Senhor. Então quem adora de coração recebe a sua presença. E a presença do Senhor é a maior bênção que nós temos. Seu favor, sua direção. Isso transforma a vida do adorador. Isso transforma. Então perceba que a bênção do Senhor não depende daquilo que você faz, né? Mas do seu relacionamento que você cultiva com Ele. É do relacionamento que você cultiva com Ele. A sua adoração, ela precisa ser sincera, profunda, permitindo que esse encontro com Deus transforme os seus pensamentos, as suas atitudes, as suas escolhas. O Salmo 134 ele encerra a jornada dos degraus, mostrando que o destino final da vida cristã ela é a adoração, mas não uma adoração passiva ou isolada, mas é uma adoração intencional. Adorar a Deus é ser encontrado por Ele no meio da luta. Adorar a Deus é entregar toda a vida com sinceridade, deixar que essa experiência do relacionamento, da presença, te mude por dentro. Às vezes eu ouço algumas falas, algumas pessoas às vezes se queixando de coisas e eu fico imaginando, Deus está trabalhando lá dentro. Deus está mexendo lá dentro, por isso se incômoda.
Deus está fazendo lá dentro. E eu, no meu coração, Deus continua. Continua. Porque é interesse de Deus fazer com que a gente cresça, que a gente amadureça. E quanto mais nós nos relacionamos com Ele, mais Ele nos molda, mais Ele trabalha no nosso coração, mais nós somos transformados. Mais e mais. A adoração, a verdadeira adoração, ela não termina aqui no templo. Ela começa aqui. Até pode começar aqui, mas depois ela vai se manifestar lá fora. Lá fora. Agindo, estando presente. No dia 31, quando nós tivemos aqui a Aliança Jovem, e eu convido, tenho enfatizado bem, a participar conosco. Sabe o que vai acontecer depois do culto? A gente vai sair para evangelizar de noite. E você é nosso convidado. A gente está com uma equipe aí que está ensaiando uma peça, porque dia 31 é Halloween, para quem não sabe. Né? É uma festa lá. E essa equipe vai estar toda caracterizada de Halloween. Para impactar lá fora. A gente vai sair daqui para impactar lá fora. E você é convidado a estar conosco. Você é convidado a estar conosco nesse impacto, nesse momento de levar o Evangelho. E se você cultivar a sua intimidade com o Senhor nessa semana, sabe o que vai acontecer na sexta-feira? Quando nós saímos daqui, o Senhor Jesus vai usar a tua vida para alcançar alguém. Você não vai estar no teatro, você não vai estar lá, mas você vai estar junto. E ali o Senhor vai te mover e alguma coisa vai acontecer. Por isso, nosso convite, participe conosco, esteja conosco aqui sexta-feira. Participa da celebração, do grupo, depois vão para a rua. Vamos fazer diferença. É lá fora que o Senhor Jesus quer a gente. Não é aqui dentro não, bonitinho, todo emborradinho. Não, né? É sujando a sola do sapato lá fora. Porque é lá que estão os perdidos. Isso é adoração. Isso é adoração. E você é convidado a fazer isso. Você está pronto para ser um adorador? Você está pronto para ser um adorador fiel e que vive a sua fé de forma prática? Eu queria que você fechasse os seus olhos. Aí eu vou colocar uma música. E eu queria que você prestasse muita atenção na letra dessa música, uma atenção até animada, mas prestasse atenção na letra dessa música e você, enquanto você ouve, que você possa começar a responder ao Senhor. Toda mensagem pregada é obrigatória uma resposta nossa a Deus. Toda mensagem que você ouve, você precisa responder para Deus, porque senão não valeu nada. Então, enquanto você ouve essa canção, que você já comece a responder ao Senhor. E você comece a colocar o seu coração e falar assim: puxa, eu sou participante de tudo isso. E não pode, não. Feche teus olhos. Os cativos a buscar, a servir e a cuidar. Onde estão os lavradores, com sementes a lançar, regam vida ao caminhar? Onde estão os chamados a fora anunciar, humildes mais prontos a avançar? Somos nós, igreja, um corpo em serviço e amor,
casa do Espírito, voz do Senhor, o braço estendido do Pai que em nós vivo está. Somos nós, a noiva que vive a palavra a pregar, proclama o reino até Cristo voltar, e até que Ele venha por Ele resistirá. Somos nós. Onde estão os que se unem, reunidos pra adorar, aprender e ensinar? Onde estão os que se doam, sempre prontos a ajudar, acolher e consolar? E onde estão os chamados a serem sal e luz, parábolas vivas de Jesus? Somos nós, igreja, um corpo em serviço e amor, a casa do Espírito, voz do Senhor, o braço estendido do Pai que em nós vivo está. Somos nós, a noiva que vive a palavra a pregar, proclama o reino até Cristo voltar, e até que Ele venha por Ele resistirá. Somos nós, a igreja, eleita geração, sacerdócio real e santa nação. Somos povo de Deus, pelo mundo anunciar as grandezas daquele que um dia nos chamou, e das trevas à luz nos resgatou, para sempre ao seu santo nome glorificar. Somos nós, igreja, um corpo em serviço e amor, a casa do Espírito, voz do Senhor, o braço estendido do Pai que em nós vivo está. Somos nós, a noiva que vive a palavra a pregar, proclama o reino até Cristo voltar, e até que Ele venha por Ele resistirá. Somos nós, somos nós, somos nós. Somos nós que devemos sair, somos nós que devemos amar, somos nós que devemos nos importar, e você é convidado, aliás, você é convocado a fazer diferença na vida das pessoas. Não se contente com o rasinho da fé cristã. Queira mais. Falei, eu preciso dar um passo a mais. Eu preciso levar o Evangelho. Eu preciso amar as pessoas lá fora como nunca elas foram amadas, como nunca eu amei ninguém. Eu preciso me mover para isso. Eu preciso me levantar para isso. O meu desejo é que essa igreja se levante, essa igreja entenda o seu papel e fale: eu vou sair daqui para fazer diferença. Eu vou impactar a vida dessas pessoas que cruzarem o meu caminho, porque eu sei quem eu sou, eu sei o que Deus fez em mim, eu sei de onde Ele me tirou, eu sei a cura que Ele trouxe para a minha vida, a cura que Ele está realizando na minha vida. Por isso eu vou sair, eu preciso falar para as pessoas: meu amigo, Deus cura a sua vida, porque Ele tem curado a minha. Então coloque-se de pé. Eu quero orar por você agora, e eu quero que você responda para o Senhor: Senhor, eu tenho o meu papel, eu tenho a minha responsabilidade. E eu quero desafiar você a dar esse passo de fé e falar: Senhor, eu não tenho agido da forma correta, mas eu sei que o Senhor tem transformado a minha vida e eu não posso me calar. Coloque-se de pé, vamos orar. Eu quero orar por você e eu quero que você entenda
aquilo que o Senhor está fazendo. Ele está curando a sua vida. E Ele quer fazer de você uma testemunha viva lá fora. Senhor nosso Deus, eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é um Deus presente. Senhor, queremos responder a Ti agora, Senhor. Queremos responder para o Senhor: eu preciso me mover. Eu preciso sair da minha zona de conforto, dessa fortaleza que eu mesmo construí. E uma fortaleza tão grande, tão forte, tão planejada, que as pessoas nem têm acesso a essa fortaleza. Senhor, nos ajuda a transpor essas fortalezas, Deus, para alcançar as pessoas. Senhor, em nome de Jesus, derrama da tua unção, Senhor, e quebra toda a corrente que nos aprisiona. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer coisas novas nas nossas vidas, ó Deus, na minha vida. Faz algo novo, Senhor, porque nós queremos o melhor do Senhor, queremos viver o melhor do Senhor, ó Deus, nessa terra, nesse tempo, Senhor. Pai, Davi escreve que ele serviu a sua própria geração. Senhor, não podemos passar a nossa geração sem fazer nada. E eu clamo, Deus, levanta essa igreja para cumprir o seu papel, levanta essa igreja para assumir o seu compromisso contigo, Senhor. Levanta essa igreja para fazer diferença, Senhor, em todos os campos do comércio dessa cidade, nas escolas, aonde pisarmos os nossos pés. Senhor, leva-nos, ó Deus, em autoridade, Senhor, nos leva, nos dá coragem, nos fortaleça, Senhor. Mova cada um de nós, ó Deus, e nos ajuda, Senhor. Nós clamamos pela ação poderosa do Senhor em nós, e que nós possamos ser moldados segundo a sua vontade, Senhor. Mexe dentro de nós, ó Deus. Tira tudo aquilo, Senhor, que atrapalha. Tira de nós, ó Deus, tudo aquilo que nos impede de avançar. Tira de dentro de nós tudo aquilo que nos faz retroceder e nos faz, ó Deus, avançar. Senhor, tira de nós toda vergonha, tira de nós toda timidez, tira de nós, ó Deus, toda insegurança, tira de nós, ó Deus, tudo aquilo que o diabo tem potencializado para que a gente fique parado. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço, Deus, por essa jornada, Senhor, de 15 capítulos aqui do Cântico dos Degraus, ó Deus. Tanta coisa a gente ouviu, tanta coisa maravilhosa, Senhor, um passo de cada vez, um degrau de cada vez, onde cada um deles o Senhor foi trabalhando questões nas nossas vidas, e agora nós recebemos essa porção, ó Deus, nos desafiando a sermos adoradores, e adoradores que saem para abençoar. Senhor, nos leva a sermos adoradores que abençoam, porque quando nós te servimos em obediência, o teu nome é exaltado, o Senhor é adorado. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Deus, e pedimos realmente a unção do Senhor para os próximos passos que nós daremos. Que o Senhor nos leve e que o Senhor nos fortaleça nessa jornada. E que as experiências que nós iremos ter, elas vão trazer a cada um de nós maturidade. Faz isso, Deus, no nome de Jesus. Amém.